Então a gente está dando início, a mais essa live. Deixa eu ajustar a visualização, ajuste a visualização. Eu não quero barra na eu quero não, dinâmico também não. Não, 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 destaque. Isso. A gente, espera aí que não é assim, fiz errado. Estava certo e eu botei errado. Ajuste a visualização. Desculpa gente, eu tô enlouquecida. Boa noite a todas, todos e todes. Vocês me perdoem o atraso, esses dias estão sendo, assim, uma loucura. Estamos dando início à nossa live de agosto, começando o nosso segundo semestre, aqui na Academia Fantasma, com a ilustre presença de Atílio. Eu não sei falar seu sobrenome, eu falo Buturi, não sei se... Buturi. Não, não é, já sei que é de outro jeito. Como é que é? Ah, Buturi mesmo, se é outro dia eu não sei. É Ah, Buturi mesmo, Ponta Grossa, Paraná. sim, você sabia disso, Stephanie? Stephanie é também paranaense, vive em Curitiba. Já visitei muito Ponta Grossa e odeio aquela cidade, desculpa. Não pode deixar isso aí registrado, mas todo mundo detesta Ponta Grossa, né? A gente tem uma mágoa. Uma vez eu fui exorcizada na rua e essa única vez que eu fui exorcizada na rua foi em Ponta Grossa. Gente, como é que... Olha só, pessoa nada na rua. A Como é véia que... simplesmente meteu a mão na minha cabeça e falou: "Saia desse corpo que não te pertence!" Mas eu já fui ungido também, assim, para tentar melhorar um pouco, sabe? Assim, mas parentes mesmo. Não, aparente é uma coisa, outra coisa é uma véia desconhecida na rua. Parente pobre do estudar, não. Não, mas de repente era uma parente sua, uma senhora, uma tia, estava exorcizando. Stephanie, olha só. E aí vocês já têm uma relação. Acho Eh, que não, hein? Acha que não? Bom, a gente começa hoje, então, esse segundo semestre, com essa live que eu acho que vai ser incrível. O Atílio, ele é professor de linguística, que é uma coisa que eu acho incrível, porque eu não conheço muitos professores de linguística que sejam como você, ou, enfim. Ele é professor de Letras Linguística e do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, coordena o projeto É Só Mais Uma Crônica, que quem não conhece, procure no Instagram, procure o site, maravilhoso, que é voltado ao dispositivo crônico da AIDS no Brasil e a construção de uma análise neomaterialista dos discursos, que é parte do que a gente vai fazer hoje aqui também, é tentar entender, né, como é que uma pessoa da linguística propõe para a gente falar sobre o opioide no fim do mundo, e o o neomaterialismo pode fazer nesse encontro, né? Eh, que isso foi uma coisa que, quando eu conheci o Atílio, sabe, quando o mundo se abre, assim, porque você não imagina que, que tem muita gente querendo tem. Você não imagina que tem certas pessoas, que certas áreas, que certos estudos, existam, né, você fica meio: "Mas como é que isso é estudado na linguística?", sabe. E aí, bom, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por aceitar, ainda tem gente chegando. Ismael, boa noite, Ismael. Eh, e, essa live se chama O Opioide no Fim do Mundo. E, claro, a gente vai chegar nisso não agora, mas obviamente é um trocadilho, uma brincadeira com, ou pelo menos um aceno, uma referência ao Cogumelo no Fim do Mundo de Anna Tsing. Chegaremos a isso, né. Então, seja bem-vindo, Atílio, a esta Academia Fantasma.
Nosso outro membro está de cama, já está acamado há um tempo, que é Pedro Tahan. Então temos aqui Stephanie e Beto, estejam todos apresentados. E todo mundo que está aqui também sinta-se apresentado. Você está muito composto hoje, eu gostei, está bonito. Abre seu microfone. Eu me arrumei, né? Eu tive que me arrumar, Juliana. Eu ia até fazer a barba, eu tô falando que eu tô com foliculite, eu fiquei com um problema, vai ficar horrível. Assim, passei blush também, enfim, passei um pó e tal. Então, eu queria só dizer que Ó, eu passei coisa de brilhar. ó, o blush aqui, o meu já tá saindo agora. Eu passei 2 vezes, que eu passei 4 horas da tarde para vir para testado, e passei coisa por cima, que a gente tá muito vermelho, enfim. Queria dizer oi para todo mundo, dizer que, obviamente, é um prazer estar aqui, né? Porque eu sou fã, já falei para a Juliana que eu sou fã dela. Passo ela em sala de aula sempre que posso. E aí, eu também queria dizer, para baixar um pouco as expectativas, porque tudo isso que a Juliana falou é um pouco exagero, que eu sou. Então, e aí, vamos ver o que vai dar. E aí, eu também queria dizer uma coisa importante, muito importante. Se a Juliana me permite, já para começar, me permite? Posso falar? Coisa Pode, importante. sim, uma coisa. Primeiro, Fala sua coisa importante. tem aqui algumas pessoas que trabalham comigo, a Natália Miller Camozato, que forjou junto comigo essa ideia de neomaterialismo para discurso. Está aqui, então preciso fazer uma cena. A Natália está aqui. Fui forjada para o discurso, né? É Então, isso. estava errada quando eu falei. Ah, Olha, eu achava que isso não existia. Isso, né, exatamente. A gente forjou uma proposta dele, a gente está forjando ainda, né? E aí a gente está tentando, enfim. E aí está aqui também a Bianca Franchini, que fez uma tese de doutorado. A matéria de doutorado é também materialista. Então queria marcar essas pessoas estão aqui e também dizer que eu não sou especialista em opioide porra nenhuma, tá? É só uma quando a gente conversou assim, eu chego no opioide, aí do opioide, por causa do chemsex, por causa do do HIV. Então essa relação de homossexuais malvados, viados malvados que fazem sexo na interação com substâncias, que me faz chegar no opioide, que é um texto que eu estou escrevendo com o Bianchi, inclusive, que é uma cisão entre os opioides para mulher, uma cisão de gênero entre os opioides no Brasil agora, que diz respeito a opioides para mulheres, em geral, porque mulheres têm dores, tipo fibromialgia, então, onde opera uma medicalização de opioide, e os opioides que aparecem dentro das drogas sintéticas dos gays que fazem chemsex, que tem agora, eu não sei se vocês conhecem, tem o SAR, que é um centro de informação sobre drogas novas no Brasil, e está sendo notificado há algum tempo, você coloca SAR Brasil, eles vão dar um boletim sobre drogas novas que foram encontradas, e encontraram opioides misturados com cocaína já. Então, essa distribuição diferencial por gênero no opioide que nós estamos tratando. E eu comecei a ler sobre opioide. A Juliana falou, vamos falar sobre opioide, que é um do sem fim, né? Que é uma delícia estudar esses dois vilões, assim, que são os opioides e os derivados da cocaína, que fazem muito mal para o mundo, em tese. Então eu estou nessa live. Então, só para esclarecer que não sou especialista nisso, se alguém vem com a esperança de aprender tudo sobre opioides, não será nessa live, mas eu gosto dessas relações que ele trava com muitas coisas. Tá, então, agora você deu seu recado. Aham. Bom, eu queria dizer que tem uma coincidência muito engraçada, porque uma certa pessoa da minha família que atende por minha irmã é minha amiga, né? Não é porque né, era só assim, eu não ia dizer quem era. Ela trabalha com isso na saúde pública, né? E é muito moralista, né? A saúde pública, em geral, é muito moralista. Minha irmã é da AIDS Society agora, inclusive. Uhum. E tem um moralismo grande em torno do. Porque a ideia não é só. Tem a ideia de vamos fazer sexo seguro, mas se vocês estão usando drogas, o sexo não vai mais ser seguro.
Isso, que é uma grande questão, né? Como que você É, coloca essa substância para interferir no isso. risco da sua saúde sexual? É porque, enfim, e quem faz isso geralmente são gays muito mal, muito ruins, e muito perversos, que vão à festa e tá todo mundo pelado, enfim, esse tipo de coisa. Então ó, então só para dizer para todo mundo, quem estiver aqui, está sendo gravada a live, depois eu vou colocar ela no YouTube, com a permissão do Atílio, e se alguém não quiser ir para o YouTube, fecha a câmera, não fale nada, né? Fique só escutando. Mas ela vai depois para o YouTube, para lá. E aí, né, para a gente começar do começo, né? Já que a gente falou isso, falou tudo isso, somos todos vilões. Hoje é uma live, adoro vilania. Eu Hoje também. Maligna era a mais bonita no He-Man. É, Mas nessa última versão ela tá muito ruim, né? Não sei se e você viu, mas eu tive o desprazer de ver 15 minutos, estragaram a Maligna nessa última versão. Mas, enfim, vamos lá, Julia. certeza, não estava sabendo. Então, eu queria. Quando a gente foi conversar sobre isso, eu tinha feito. O Atílio me falou mais ou menos sobre o que ele queria falar, e eu pensei em uma série de perguntas, mas você me disse que gostaria de começar falando justamente sobre opioides, né? Uhum. E aí, isso me levou, inclusive, a fazer uma pesquisa rápida que eu passei para os colegas, inclusive, né? E que é muito interessante, assim, que eram coisas que eu não sabia, né? Como, por Uhum. exemplo, que nós temos receptores opioides, né? Uhum. E como isso foi descoberto, porque os cientistas não entendiam que a morfina, como é que a morfina tem um receptor, como é que o corpo humano pode ter um receptor para um derivado de papoula, né? Uhum. E então eu queria começar, se você achar interessante, que você contasse um pouco essa história para a gente de, afinal, o que que é um opioide, qual o opioide, a Então, diferença entre opioide, opiáceo, entendeu? O natural, sintético, uhum. enfim, isso você já sabe, que você finge que não sabe. Então, vou pegar uma informação aqui, vou pegar, eu não mandei, mas eu estou com a referência bibliográfica aqui, tem uma autora chamada Sasha Bush, tem a Sasha Bush e um outro cara chamado McVoy, que trabalham com opioides, do opioides é a política da heroína, de Policy of Heroin, que é um testaço grande, gigante de informação, que tem relação com a CIA, e os textos da Bush sobre isso. A Bush ela trabalha, inclusive, com outras culturas que não a dos ilícitos. Então, é muito interessante a relação que ela faz com a agricultura, né? Digamos aquilo que é agro, e o lugar que a papoula, por exemplo, uma folha de coca estão nesse sistema. O que interessa? A ideia de que que existe um sistema opioide, né, humano, que é esse. Então, a gente tem lá uma separação entre aquilo que é um opioide interno, tipo uma endorfina, e esses opioides externos, que são. E aí, então, tem uma diferença fundamental entre aqueles derivados da papoula, que vão até a década de 50, sendo estabilizados e isolados, e que vão produzir morfina e codeína, uma decantação, e aí aparece nos anos 50 uma máquina nova, uma super máquina gigante, que vai produzir, vai sintetizar o famoso opioide sintético que a gente conhece agora como o fentanil da vida, coisa desse tipo, né? O fentanil acho que é de 59, e ele, basicamente essa a ideia de que você tem você tem um aí você tem um problema ontológico entre aquilo que é o que é um opioide, né, no limite, né? Essa estrutura química que cada vez vai acoplando mais hidrogênios de acordo com a potência. Então, basicamente é isso. O opioide é isso que faz você faz a revolução na medida que você essa revolução na medicina na medida que vai criar esse sistema de responder à dor, né? Segurar a dor, permitir que você não sinta dor.
ou permitir que você relaxe depois do trabalho. Eu falei isso para a Juliana, também tem uma ligação, uma ligação muito forte, isolar essas moléculas, e depois oferecer para os trabalhadores que estão lá lavorando. Então você oferece um mecanismo para eles acordarem, que é a coca, que é isolada ao mesmo tempo, e depois você faz um mecanismo para eles poderem descansar, que é da família das morfinas, dos opioides. Aí tem mais uma coisa importante que é bem bacana, quando isso aparece no século XIX, as mulheres aí têm a, a, o O'Neill, que tem a longa jornada da noite adentro, que é a história de uma mulher que vive de morfina, viciada em morfina, né? Então, essa relação também com o opioide com as mulheres, com as pessoas mais pobres que precisavam trabalhar e não sucumbir à dor. Não sucumbir ao sofrimento do trabalho. Eu estou falando isso porque tem uma relação, essa mesma relação entre trabalho e opioide que aparece agora, né? Então você para não sentir dor, para suportar as suas dores, vai tomar opioides, para se recuperar para o trabalho. Tanto que os grandes problemas dos opioides americanos, por exemplo, aparecem porque problemas laborais. As pessoas precisam segurar a dor para voltar ao trabalho, começam a tomar os medicamentos. A Natália estava falando antes aqui para a gente, né? Que ela foi indicada a tomar um medicamento para segurar a dor para poder voltar a trabalhar. Então, acho que essa ideia que tem uma ontologia frágil, porque o pior é outra separação que também me interessa para discutir, que é entre aquilo que é natural, né? Então, tem o opioide natural e aquilo que é sintético. Como sintético pode ter um grande problema, uma perturbação de outra ordem. Olha só que curioso, quando estava, eu vou dizer, eu dei uma procurada na internet, mas aí depois, como eu não tinha tanto tempo, eu fui no chamado Scholar GPT, que é o GPT, Não, peraí. chat GPT que só pega Aham. artigo acadêmico e te dá a bibliografia no final. Mesmo assim, tem que ver se é verdade o que ele falou ou não. Mas aí me deu uma definição que eu achei muito boa de opioide, que é no sentido moderno, opioide é uma substância que atua nos receptores opioides do organismo. Uhum. Então, né? E é uma pouco tautológica, né? É tautológica, né? Que o opioide que atua no sistema opioide. Isso. E aí, tem as que são produzidas pelo organismo, como beta-endorfina, encefalina, dinorfina, nociceptina. As alcaloides, que são alcaloides naturais do ópio, morfina, codeína, tebaína. Codeína eu tomei muito por causa de dor na coluna, por causa de ficar Uhum. sentada, trabalhando, né. Tem as semissintéticas, que são heroína, que heroína, na verdade, é um nome fantasia, né, o verdadeiro nome é diacetilmorfina. E que é da Bayer, que foi separada pela Bayer para nós. Foi Aí é comercializada pela Bayer, ela foi isolada por uma pessoa e comercializada pela Bayer durante um bom tempo. e que inventou o nome heroína, né, Uhum. porque é que nem a diferença entre dipirona e novalgina, né. O verdadeiro nome é diacetilmorfina. A oxicodona, que todo mundo conhece, É. quer dizer, todo Uhum. mundo de uma certa idade Uhum. conhece, porque foi glamourizada no seriado House. Ele era genial, ele era viciado, não era em oxicodona? Acho que era em oxicodona, né. Tem mais umas outras, e essas ainda são consideradas semissintéticas. E aí vem as sintéticas, que são o fentanil e a metadona, né. Eh, então, quando a gente fala assim, opiáceo, isso foi da pesquisa, né, normalmente é derivado do ópio, e opioide é mais abrangente, Uhum. não importa de onde veio, importa se conversa com o sistema, Seria. que eu acho muito interessante, né, porque é uma categoria aberta. Se inventar quantas mais drogas forem sintetizadas, mais opioides haverá, né. Enfim. E essa coisa que eu achei incrível, que tem um traço de, pelo menos, de morfina que o nosso próprio corpo produz. Sim, sim. Isso eu achei incrível, 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 né. Eh, e bom, fiz uma pesquisa aqui enorme, e de como as coisas foram passando de umas para as outras, mas ninguém está aqui para me ouvir, tá para te ouvir, né.
e que porque, assim, me trouxe uma questão que é uma questão muito que algumas questões que me tocam muito, né, em outros lugares, que são: como por que que como é que uma característica se torna um sintoma e como é que uma molécula vira droga e outra molécula vira medicamento? Quer dizer, ou a mesma, que a mesma pode, né, mudar. E aí a gente não tem separação química nenhuma, que é o caso, por exemplo, da diacetilmorfina, que você estava falando, né. A heroína, ela é a Bayer, vem da Bayer, né, ela é remédio e, Essa, e essa, depois essa, a essa gente separação, quando a separa, elas. Eu estava conversando isso com o Pedro lendo os textos, o Pedro é meu companheiro, com quem eu vou lendo os textos sobre isso, eu venho aqui para a sala e falo, putz, porque tem muito. Mas tem uma coisa que assim como os remédios recentes, que nasceram, basicamente, eles nascem ao mesmo tempo com alguma coisa no lícito e no ilícito, no medical, no medical, no, na genealogia dessas duas coisas, essa do século XIX, essa da década de 60 e 70, tem um emaranhado muito comum, é muito interessante, que é comum esses dois lugares. Isso que você disse, opiáceo e opioide, vamos separar assim. Então, assim, a comercialização dos opiáceos, ela tem coisas em comum. Ela, a produção dos opiáceos, a criação dos opiáceos, a produção, a agricultura dos opiáceos, nasce geralmente, geralmente não, nasce nas colônias, né, em países subalternizados. Aí tem lá o famoso Triângulo de Ouro, lá, que é a Birmânia, Laos e Tailândia, que ainda está ainda regendo. Então a gente tem no século XIX esse nascimento que é ao mesmo tempo medicamentoso e funcionando com prazer, né? Tipo assim, como assim, mas aí tem uma história do quê? Da divisão entre aquilo que é médico ilícito, do médico pro ilícito. E isso tem alguns passos. Então, assim, lá em 29, tem uma primeira separação entre o lícito e ilícito. Então, tem algumas convenções até 29 da Unesco para dizer assim: olha, vamos separar daqui, vamos parar com o ópio. Né? Então, depois que a Inglaterra resolve largar a China um pouco, pegou Hong Kong, eles vão começar a fazer algumas reuniões gerais, criar mecanismos internacionais para separar isso que é um opiáceo bonzinho, que serve para a saúde, para o opiáceo que é proibido, da heroína e coisas desse tipo, né? Morfina para usos que não esses de tratamento. E vai acontecer. mas o fentanil ainda é usado em hospital. Isso, mas a separação está se dando, não é? Existe o fentanil usado para o bem, né? Que ele pode ser, que está na mão de quem? Quem pode usar o fentanil? Quem está em tração com o fentanil é a indústria, de medicamentos, o médico, o conhecimento E é a médico, o pessoa que hospital. passa a receita. Esse é o fentanil legítimo e tem o fentanil ilegítimo. E aí, né, nesse mesmo mecanismo, você tem lá um lugar que produz opioide é o Afeganistão, né, gente? É uma coisa tão alucinante que assim, os lugares como os Estados Unidos, por exemplo, que o Trump está botando pressão, o México e o Afeganistão são lugares de produção de opioide. Então, e esse opioide precisa fazer o quê? Ele precisa servir à indústria, a indústria lícita, não o mercado ilícito. Só que aí tem um outro problema que vem junto com isso, que ao mesmo tempo que isso acontece, então quem criou a lei mais fudidona que cria essa guerra às drogas, e aí preciso fazer uma parte, a guerra às drogas tem o seu correlativo, que é a guerra ao sexo, e aí eu estou falando do Halper e do Thompson, que tem um texto chamado War on Sex, que vai juntar alguns textos sobre essa nossa solicitação do sexo perverso, pega criminoso sexual, né? Tudo isso que a gente misturou, enfim, mas isso não vem ao caso agora, a gente pode falar daqui a pouco, mas o que interessa é que a guerra às drogas que o Nixon vai forjar é uma guerra às drogas feita, digamos, de alguma maneira, publicamente, para separar o lícito do ilícito, ao mesmo tempo que a CIA vai arregimentar e vai usar
do tráfico internacional de heroína, nesse caso, para poder fazer o quê? A guerra contra os comunistas. Então, aí tem muitas coisas envolvidas. Então, mas, no sentido que a separação, a cisão entre lícito e ilícito, elas respeitam muitas coisas. Então, às vezes, a indústria, a indústria farmacêutica, a dominação do terceiro mundo, dos subalternos, aí, aproveitando o ensejo para dizer, por exemplo, a cocaína, era a pasta de coca, depois a cocaína que ela foi isolada, ela era uma grande commodity dos andinos. No final do século XIX, ela quase circulava tanto quanto café. E porque ela dava muito dinheiro para os países andinos, ela começou a ser proibida pelas colônias, porque eles estavam enriquecendo. Mas ao mesmo tempo que eles proíbem, isso, as pessoas continuam tendo muitos dividendos dos países andinos com o tráfico ilícito de cocaína. Então, essa só para essa há uma genealogia da separação entre o médico, né, o lícito e o ilícito. Eu acho que essa genealogia, eu detesto usar esses termos assim, colonial, decolonial, eu acho isso muito grande, mas há uma relação colonial envolvida nisso, há uma relação racial envolvida nisso, uma relação mercantil envolvida nisso, e daí depois uma produção moral que, sei lá, se é correlata, se é produto, mas vamos falar assim, que é uma relação em interação com isso, parece uma relação moral também, né? A gente não sabe exatamente onde começa uma, onde termina a outra, mas para ficar aqui já, para puxar uma coisa que eu posso falar daqui a pouco, o Foucault trabalha com essa ideia, o Foucault, quando nós temos da biopolítica, vai falar que existe uma tentativa de gerir a economia, e os Estados Unidos criam um jeito de gerir o homo econômicos, mas também a partir de uma ideia de homo criminal. E as drogas estão envolvidas nesse processo. De criminalizar certos tipos de comportamento, enfim, eu acho que tudo isso, como diz, há muitos agentes, há muitas agências dessas associações que separam o lícito e ilícito, o médico do prazeroso, o que quer que seja. Sim, eu acho que a própria heroína com o nome de diamorfina, ela ainda é usada no Reino Unido também. Eu tô falando isso porque, Como medicamento. né, como é que a molécula uma molécula passa de ou habita esse estatuto, né. Então quer dizer que a diferença, entre um opioide do mal e um opioide do bem, não é química. Não é Não, não é químico. não é química, não tem nada a ver com isso, né, tem não é de causalidade simples, mas são Uhum, causalidades muitas são do mal. uhum, Não, porque tem a ver com interesses burocráticos, profissionais, questões raciais, imperialismo, né, tudo uhum. que você estava o controle, né, de medicamento e para E no usar limite, uma coisa mais cotidiana, assim, sobre quem tem o poder de receitar, né? Que você falou isso, que eu acho que é uma coisa que fala que havia, por exemplo, em Nova York, um médico receitava dava mais de 1.000 receitas de cocaína no século XIX. E isso tinha um certo estado achou isso descontrolado, porque e aí passa a dizer que ele não pode fazer mais isso. Então, também tem essa vida cotidiana de associações, né, quem domina a verdade sobre. Isso também, você falou isso lá no começo. Existe muito quem está dizendo a verdade sobre a substância. Nós vemos sobre isso, né? Quem diz a verdade? A gente está falando isso, parece que a gente está fazendo aqui uma apologia ao uso das substâncias, né? Mas nós estamos mais discutindo quem que tem o monopólio da verdade sobre a substância. É o que você acabou de dizer, a substância a substância não tem moral. é que a gente pergunta assim: o que é narcótico? Aham, exatamente. O Uhum, que é a palavra narcótico, ela se refere a quê? Né? Não ela não é uma categoria farmacológica, digamos assim, elegante, né, uhum, porque ela tem mil outros motivos, mas a gente pode voltar, a isso daqui a pouco, né, só para
a gente dá uma entendida geral nisso, o que que é opioide. E a coisa mais interessante tudo que você falou, profundamente interessante, mas eu adorei descobrir quando eu estava lendo a respeito que, os cientistas, ficavam atônitos que, a gente tinha um receptor para morfina. Então como é que, né, você um homem é meio planta, Uhum, tem uma uhum, coisa que começa a borrar a fronteira, uhum, né, como é que é essa relação de que é uma questão de interação também, né. hum. Ah, não, é para endorfina. Aí resolveu, né. Se não é, é só para endorfina. Mas se é só para endorfina, por que que se dá tão bem com outras coisas, né. Então assim, bom, mistérios da vida, mistérios da vida. Eh, Eu queria explicar eu queria explicar o nominho eu queria falar do laticínio, podemos falar laticínio? claro, era a pergunta que eu ia fazer agora. Então, faz aí. Não, fala, É, com esse nome, né, que foi essa alusão a laticínio, eu queria explicar porque umas tá, vou ticingueiras. fazer a pergunta. Aham, Você fala muito rápido, eu eu sou. falo. Então, o Matsutake, né, a Anna Tsing, ela é famosa porque ela meio monopolizou a categoria de feralidade e por trazer fazer essa grande, etnografia, né, tô falando isso para quem não sabe, desse cogumelo Matsutake, que é um cogumelo que brota na ruína e vira herói, né. Mas, e esse é o livro dela, O Cogumelo no Fim do Mundo, em que, o Matsutake ele é tão bonzinho, né, que tem uma hora que ele ganha uma hora quase mítica. Eu Uhum. posso citar para vocês, eu Eu a também coloquei aqui. citações. Então, assim, queria perguntar para você, né, por outro lado, e aí ele tem a ver, ele está ligado a todas as palavras, e aí a gente vai vendo justamente a questão do nó semiótico material, né, porque Uhum, você vai juntando um Matsutake, ele aparece junto com colaboração, cocriação, simbiose, resistência. Agora, coca, heroína, já vem junto com dependência, destruição, morte, epidemia, né. A gente tem essa assimetria, uhum, né. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, eh, como que uma vida pode ser fofa e a outra é o horror, porque a Tsing insiste, né, em que os horrores existem, que é uma coisa que você não nega, uhum, mas você reclama justamente da distribuição, uhum, né. Então assim, eh quem ganha o direito à narrativa bonita e quem só recebe é do demônio, e por que que como é que o Matsutake tem essa assessoria de imprensa tão boa e a papoula, que é tão aham. bonita, Tá muito bonita. normal. Então, ah, eu mandei esse nome porque a gente, porque quando a gente conversou, eu tinha uma moça que eu orientei com um trabalho sobre seringas, usou a Tsing, porque a Natália foi na banca dela de qualificação e sugeriu que ela usasse a Tsing, o feral e como é? Quando a coisa, e as escalas funcionam muito bem na tese. ah, a Bianca, que está aqui também, usou, a Natália usou na tese dela. Então, assim, eu acho que tem muitas ideias boas. Eu acho que eu sempre tive eu sempre tive achei, tem coisas pessoais também, eu preciso admitir, né? Que eu estou falando aqui, mas eu nunca gostei do texto. Sempre achei meh. Eu sempre li e falei meh, e eu sempre me senti muito culpado por isso. Porque eu falei assim, nossa, tem algum problema comigo. Porque parece que todo mundo acha tão brilhante. Eu sempre achei assim, para mim, tinha uma não me dava barato. Nunca me deu barato. E aí, eu coloquei esse nome da provocação, porque a mulher foi me provocar, vou colocar um nome engraçadinho, para não parecer tão idiota. E aí eu fui reler Sing, né? Para fazer. Aí eu fiz. Eu fiquei muito chocado, porque eu achei pior do que eu lembrava. Ah, e aí, porque ela até fala de alguns outros cogumelos, de cogumelos alucinógenos, desses cogumelos do mal, mas sempre
incomodou muito, primeiro, a eleição desse moço, desse cogumelo. Assim, de todos os cogumelos perigosos do mundo, ela pega um cogumelo que tem uma certa nobreza, né? Que vence tudo, que nasce em qualquer lugar. Eu acho, e assim, depois ele é muito caro, ele é muito raro. Isso me incomoda muito. Mas aqui, vamos colocar aqui que eu coloquei um esqueminha para falar que eu acho. Ah, Primeiro lá. você precisa coisar a tela? Não, Compartilhar não, a não, tela? não, não, esqueminha na minha cabeça aqui. Que assim, primeiro que essa ideia dos horrores, né? Que ela fala que os horrores existem, mas ela tenta evitar os horrores com relação ao cogumelo. Não é do que ela trata. Eu também acho que o jeito que ela escala, ela distribui horrores. Eu não vejo muitos horrores na narrativa dela. Eu acho que é uma narrativa acho que no mundo gore lá, como tem muito mais horrores desse que ela está distribuindo. Inclusive, eu falei com Juliana, a cena das vendas noturnas de cogumelo, em que há um certo escambo ali meio maldito, mas ela não toca muito, é como se ela não quisesse dar a ver o tráfico, aquilo que é inescrupuloso. Aí tem essa coisa que me incomoda muito no texto, que é a dádiva do cogumelo. Gosto da dádiva do cogumelo que eu acho que, de novo, essa moralização do agente, né? Então, assim, não interessa, esquece o acontecimento, esquece aquilo que acontece, onde que se dá a sensação, mas ela já vai de antemão salvar essa dádiva de cogumelo que é capaz de renascer Jesus Cristo, que renasce em qualquer lugar. Aí a outra coisa que me incomoda muito, o jeito que ela trata a escalabilidade. Então, tem o exemplo do Walmart, que eu acho de uma pobreza gigante. Então, assim, existe a produção que não escala. E aí tem um problema, porque o mercado ilícito, das coisas ilícitas, das drogas, ele não tem código de barra, mas ele escala. É uma ideia tola sobre isso que assim, vamos pensar, ó, o tráfico internacional de cocaína, da pasta de coca, da folha de coca, da pasta de coca até a cocaína, não tem nada que é do nível escalar desse hiperorganizado, como ela está pensando do código de barra, mas mesmo não sendo como ela define, ele se faz um mercado, né? Não, é o que eu estou pensando, só que me parece que ela tá tratando de estruturas um pouco organizadas demais quando está falando de escalabilidade. E eu acho que a escalabilidade não é só um fenômeno de organização. Eu acho que está de formas desorganizadas que eu acho que ela não está dando conta e muito mais gordo que ela pensa. Eu coloquei mais uma coisa aqui que é a ideia da liberdade, que me incomoda muito, a liberdade dos catadores, né? Então, assim, eu acho que os agentes que estão envolvidos com substâncias ilícitas, ou com opioides, ou com isso que tem muitos efeitos, eu acho que essa liberdade ela não é tão vibrante assim como a dos catadores. E esse espaço da liberdade, aí eu peguei aqui para provocar, tem um textinho do Glissant, que a gente está falando, eu estou pensando em pessoas colonizadas, né? É isso que me interessa, que nós somos os Andes e estamos lá num lugar muito específico do Oriente. Então, assim, o Glissant tem um textinho chamado Poética da Relação. Não, e que Que aí, passa aqui pela Amazônia, né? exatamente, Incrível, Serra Pelada. Não, não, e como a coca, que, né, o fato dela Passa ser por quê? ilícita, Ela deságua daqui. faz o diabo na Amazônia. Isso, e olha que interessante, ela passa pela Amazônia para ir para a França e para a Holanda. Eu acho muito engraçadinho o jeito que a rota. Mas essa ideia de que o Glissant vai discutir a ideia de desterritorialização do Deleuze do Guattari, vai dizer lá que quem desterritorializa é, é colonizador, porque a pessoa, como você tem uma injunção material, né? Então, assim, quando você está fazendo diáspora, você não está desterritorializando, você está sendo expulso a uma injunção material, porque você não tem, não diz respeito a um agenciamento que você domina, diz respeito a uma injunção material que você precisa desse território. Então, essa ideia de, eu acho que as substâncias colocam a deliberação, a agência humana em xeque. Não é uma questão de liberdade dela. E a última coisa lá que eu acho que é importante para fazer, ainda que seja multiespécie e tal, essa ideia de que existem algumas.
esse feral bom e esse feral ruim, né? Isso que existe de uma maneira que a gente já começou a falar disso várias vezes, mas isso que é um negativo. Eu acho que a substância tem um caráter controlável. Né? Tanto que você tem psicoses quando usa substâncias, você tira sua roupa, tem uma hora que você não quer parar de consumir a substância. Então, eu acho que essa moral da perturbação que ela sugere, assim, a perturbação feral dela é sempre modelada. Tem um grande problema de feralidade com ela, em relação à feralidade, que inclusive a gente vai ter que conversar depois sobre isso, porque eu já dei vários workshops, mas eu não falei, eu descobri que eu não publiquei no Brasil sobre isso. Então, aqui se leu pouquíssimo sobre a minha treta com a Tsing. Mas uma treta, né? Uma das tretas a gente tinha comentado, mas a segunda é que ela diz: não, feral não é ruim em si. Isso, nunca vi ela dar um exemplo de feral bom. Você dizendo que ela não diz que o feral não é ruim, que ela assume que é sempre positivo, ou o contrário? Não, contrário. Ela diz assim: o Que é sempre ruim. feral não existe. Quando eu falo em feral, né, ela chega a essa como é que chama? Definição. Conclusão, definição. Tá? Definição de feral. Feral é tudo Uhum. aquilo que escapa aos projetos de infraestrutura humana, né? E ela fala assim: isso não significa que é bom ou que é ruim. Aí você abre o Atlas Feral Entendi. e não tem nenhum feral legal. É tudo horrível. Até o gato é horrível, porque come passarinho, entendeu? Tudo que é feral é ruim. E aí isso é uma coisa que me. Porque eu acho que, não sei, tem uma. Não é verdade, entendeu? Ou então, sei lá, 99% das vezes vai ser ruim e 1% vai ser bom. Quando a gente tem casos, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho, não falar exatamente de. Quer dizer, até vou falar de substância. A capuchinha, a flor, que está nos nossos manuais brasileiros de farmacopeia até hoje, é natural. É andino, é uma planta exótica no Brasil. E se deu muito bem. Deu certo. Claro. Isso é um feral bom. Cadê? Uhum. Tsing? Não tem. Isso não quer dizer que todo feral é bom, ou que feralidade é uma coisa boa. Eu não é isso, não defendo isso de jeito nenhum. Eu só acho que ela fala uma coisa e eu nunca li um texto dela falando sobre alguma coisa que fosse feral e que tivesse se adaptado, não é se adaptar no sentido de se neutralizar num ecossistema, né? E quando eu falo em ecossistema aqui, eu estou pensando em sistema ecomental do Bateson, então pode ser social, é tudo misturado, né? Que faça aquilo se transformar, né? A famosa diferença que faz diferença, que entre ali, transforme aquilo, mas que aquilo arranje um outro modo de funcionamento. Desnatura, mas não como é que fala? Mas não é destrói, mas não colapsa, né? Desnatura pensando que esse natura não é um originário, né? Nunca é, nada é. Mas desnatura, mas não é originário. Tá bom, Tamara. A gente fala muito rápido também, eu sei. Você continua vendo lá. Então, isso é uma coisa que eu acho super problemática também na Tsing. E tudo isso que você falou, de fato, né? Eu estava dando uma olhada no livro hoje, assim, e eu tenho anotado aqui, eu cheguei a anotar. Eu também tenho. Eu anotei na capinha, várias páginas. Eu só peguei um pedaço para xingar, porque eu fiquei assim, não, isso é muito ruim, isso não pode.
Eu tenho uma aula gravada sobre isso, sobre feralidade, mas é sobre um outro artigo Deixa, enquanto você dela. procura, eu acho que eu acho que uma coisa importante que eu estou pensando aqui agora no que você falou, que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com fantasma. Tudo isso que disjunge, desencontra, é muito difícil positivar. Eu estou pensando assim, já para voltar para os de drogas, então é muito difícil você é, imaginar que aquilo que disjunge, faz escapar, desconecta, pode ter feito um efeito moralmente positivo. No final das contas, tem esse caráter moral construtivo de mundos assim, né? Como se, enfim. Então, de novo, é muito também difícil não ficar nessa destruição, como você disse. Não estou defendendo destruição, não. Só estou achando que as coisas são mais ambíguas do que essa. Aham, sim, sim. Não, você tem razão. Uhum. Cadê? E aí, ela vai dizer, cadê? O cogumelo é codificado como bom, eu anotei aqui, ele é afetivo e quase mítico. Isso tá na página 1 à página 4, porque ela encontra nos cogumelos prazer, boa fortuna e um retorno aos sentidos. As vidas incontroláveis dos fungos, né, pá-pá-pá. E ainda tem isso que vem depois de Hiroshima. Uhum. Isto não é pouca coisa. Eu também. Tem a datação, né? A datação com esse grande. Desculpa. Não é. Aí tem depois, ecologicamente bom, porque ele ajuda os pinheiros, né, então ele se torna uma figura da sobrevivência colaborativa, da regeneração e da coexistência em paisagens perturbadas. Epistemológico, porque ele é codificado epistemologicamente bom, porque ele nos ensina artes da atenção, que ninguém, né, que é também um termo da moda. Notar encontros, histórias locais, cheiros, ritmos irregulares e relações que não cabem em modelos gerais. É menos um objeto estudado que um guia metodológico, né? Ele não cresce em plantation. E ele é uma figura, e ele também é uma recusa figurada à lógica moderna do conhecimento. Isso também acho muito É interessante. muita coisa, né? É muita coisa. Como é que, Ele é como é que muita coisa. ele resiste ao conhecimento moderno? Isso eu não entendi. Político e econômico, porque, né, ele sustenta um monte de gente que se ferrou, e proporciona renda, prazer, não sei o quê e tal, a pessoas deslocadas pela guerra. E, finalmente, formal e narrativo, porque a própria estrutura do livro imita uma frutificação de cogumelos, então ele é essa vida elusiva, do possível, da surpresa, da curiosidade, que tem aliados comuns e latentes, e ela vai dizer que ela recusa a narrativa heróica, mas o Matsutake é o herói carismático, né? Sim. Ele é o grande herói carismático do fim do mundo. Evitando, né? Que surge do fim do mundo, ainda tem isso, né? Porque ele tem um nascimento mítico. Ela não está Uhum. falando assim, porque o Matsutake, que lá no século XVI era assim. Não, ele tem um nascimento, né? Na ruína. Um nascimento mítico. Uhum. Pós-bomba de Hiroshima. Uhum. Ela fala, ela usa, ela diz pós-bomba Assim? de Hiroshima. Isso assim, no comecinho, 2 segundos, Uhum. duas coisas que você leu. Então, acho que é muita coisa para um cogumelo, né? Que pode ser muito. Nada contra o Matsutake. Estou pensando nessas questões desses agenciamentos e das Claro. políticas de sentido, sabe? Né? Bom, eu ia fazer uma pergunta que a gente já passou por ela, mas é só porque eu ia brincar porque para conversar com você, eu voltei a Uber Coca, do Freud, e no qual Muito bom, né? É muito bom. E dá um certo alívio para assim, as quantidades. Eu penso assim, o problema é a quantidade. O Freud devia ser o problema é não chegar no Z, tem que ficar na fração. o Freud tem esse texto de juventude chamado Uber Coca, que ele
recomenda a cocaína para digestão, inclusive para largar a morfina, E né? é genial essa coisa da digestão, e um grande problema atual, um problema Então, é a constipação. e eu estava lendo também que a papoula era usada até na Grécia. Não, tá no número, né? Ideia. Tá no Homero, na Odisseia, tem um dos que eu anotei aqui o canto para dizer que é verdade, um dos cantos que o filho do Ulisses vai lá e oferece para ele se acalmar, em Pentes, eu acho que se chama, que é como fazia remissão a essa planta, que em tese é a papoula. Aí eu ia até brincar que Freud foi basicamente o primeiro influencer, né, de coca, mas para a gente conseguir chegar no final, né, e abrir para o Não, inclusive, ele viciou um amigo dele que fazia. Uma das pessoas com quem ele está fazendo as experiências é o primeiro adito de coca no mundo. Porque ele teve um problema de adição e teve que se ver com o próprio problema. Que tem isso na literatura, que depois o Freud se arrepende do ver eu coca. ia dizer assim, Aham, em defesa do Freud, ele escreve aham. textos depois Isso, é porque, dele sobre porque, cocaína. porque o amigo com quem ele trabalhou eventualmente ficou adito de acho que a primeira descrição no adito de cocaína. Bom, e você também fala numa espectrologia, numa zoopolítica dos horrores. Uhum, E aqui eu estou querendo trazer para a conversa uma autora, a Sacha Bush, que eu sei uhum. que lhe é cara, né? E eu queria, se você pudesse falar um pouco sobre como as drogas entram nesse lugar de monstro espectro, né? Eu ia dizer uma coisa, não precisa, porque você já disse, mas ela propõe uma ontopolítica dos opioides, né? O que Uhum. seria essa ontopolítica dos opioides? Se você quiser Por falar. Quiser falar, Não, vamos falar da monstruosidade. Eu acho que vamos pensar, e dos para todo mundo espectros, pensar. que aqui a gente é Esse- pirado em fantasma em espectro. tá. Então, o espectro. Eu tenho um problema, eu não sei se vocês conhecem o texto Romandini, né? Ah, Quem? o texto Romandini. O Romandini é caro a vocês, né? O Romandini, com a Não, cultura brava. É isso, Fabiano, exatamente. Fabiano, isso, Fabiano, seu colega. Então, lá no Romandini, tem uma genealogia que eu estou para escrever sobre isso a partir do texto dele. Há uma genealogia da zoopolítica que tem relação com o gênero. Então, assim, né, que muito nitidamente ligado a gênero. Então, assim, são mulheres, que são as crianças que são lançadas à morte. São meninos que parecem efeminados, ou são meninas, ou meninas, né? Então tem um gênero, duas coisas, o gênero e a monstruosidade corporal. A monstruosidade corporal é a não adequação do corpo à norma, né? A não ortodoxia corporal. Então, a pessoa que eventualmente não tem um braço, o que a gente chama de, não vou usar esse termo que é ridículo, mas a ideia é que é um corpo não conforme também é uma criança deixada. Que o grande problema do Romandino para pensar na sua política é a criança abandonada. É essa coisa de Jesus, né? Jesus foi uma criança abandonada, que devia ser jogada. Enfim, o que acontece? Eu acho que eu estou partindo da ideia eu escrevi um texto com Pedro Paulo e com a Demota, de uma fala que eu fiz uma discussão sobre rantologia e rauntologia. Essa ideia de que na rantologia, numa teoria da caça, numa teoria do chemsex, do vamos lá, vamos foder, tá ali jogando com essa Uma exatamente do Cruise, a gente tem lá uma hauntologia, uma certa fantasmagoria dessa relação entre quais são os limites do humano nisso. Então, assim, não parece muito humano transar com 30 pessoas ao mesmo tempo, não parece muito humano, não, sei lá, não fazer a chuca e não estar com os intestinos limpos para poder transar e não sujar o parceiro. Não parece muito humano ficar 4 dias usando drogas no hotel, numa sujeira. Então, essas relações de
fantasmáticas, espectrológicas, que produzem uma cisão nessa normalidade da música digamos assim, que não permite que se performe uma homossexualidade normal, né? Sempre há uma disjunção, sempre tem alguma coisa ali que é da ordem dessa separação entre animal e humano para a sexualidade. Estou pensando nisso, e eu estou pensando como junto com isso, a gente tem lá essas outras figuras da monstruosidade ligada ao uso de drogas. Então, assim, a gente tem aqui, hoje mesmo, aqui em Florianópolis, foi noticiado um moço que nos ingleses saiu pelado pela rua. E a gente tem as pessoas que, quando a gente vê o fentanil, a gente vê as pessoas frente fold, todas caídas assim, como monstros. Então, assim, como ah, essa produção, eu estou pensando aqui no que me interessa, né? Para tentar chegar nessa fantasmagoria, nessa espectrologia. Como essa produção, essa distribuição de gênero, sobretudo essa sexualidade para homens homossexuais, ela está forjada a partir desse deslizamento para o não humano, né? Então, assim, quando você adiciona esse deslizamento humano às substâncias que também desumanizam, né, que tornam, tiram da ordem do humano, eu acho que também está no Derrida, a gente já comentou sobre isso, né? O Derrida tem essa ideia de que qual que é o problema das drogas para nós, aqui na teoria das drogas dele, que a gente sai da racionalidade do trabalho, né? A racionalidade do trabalho, ou da linguagem, ou do logos, ou da organização. Então, como essa desorganização funda uma certa animalidade que é da mesma ordem da sexualidade desavorada dos homossexuais, e com isso, digamos, compactua, sustenta um problema, uma crise. A homossexualidade está sempre em crise. O Halperin, que eu já citei aqui, tem um textinho chamado O que querem os homossexuais? Não tem tradução para o português, mas o que querem os homossexuais? Que sempre diz respeito a um sujeito que é culpado. Então, a explicação é que ele está muito culpado, ele está fazendo aquilo porque ele quer morrer. Então ele usa drogas porque ele quer morrer, ele faz sexo porque ele quer morrer. E aí, acho que isso é muito confessional também. A minha geração, eu e os brasileiros comunistas somos a mesma geração, a minha geração de homossexuais era uma geração que a gente começava a transar e achava que a gente tinha alguma compulsão fundamental da psique, saca? E assim, que transar era só uma compulsão, uma reação, alguma coisa de um fundo psiquiátrico muito sério. E aí a gente tá sempre, essa ideia que sempre está sendo formulada, então vou ter o chemsex, o chemsex é formulado desse lugar fantasmático, né? Então, assim, ele é sempre um perigo, um risco, o risco de sair do humano, como que se contém. E aí, que nós já estamos chegando, já é 8h15, estamos 1 hora falando, isso se distribui de uma maneira muito cruel. Por exemplo, em São Paulo tem uma crise, e eu não estou minorando isso, tá, gente? Eu vou falar, me perdoe, eu queria juntar com isso. Em São Paulo, a gente tem uma crise de chemsex. Vocês devem ter ouvido falar. Então, essa apareceu na Piauí, apareceu no UOL, apareceu no Caralho é 4. Mas a crise do chemsex, ela também ela opera junto com a modificação na política de distribuição da cidade. Quer dizer o quê? Em 19 faz o Requalifica Centro, que é a ideia de fazer a requalificação do centro. E na requalificação do centro, eles fazem uma série de pesquisas sobre o quê? Sobre o que os moradores do centro têm medo. Tem medo de droga, tem medo de violência. Então, eu acho que, novamente, o acontecimento é forjado em vários lugares. 1 ano, 2 depois, a Vigilância Sanitária de São Paulo lança uma cartilha sobre chemsex, porque a região que está sendo desvalorizada, a região do Requalifica Centro, é a região onde as pessoas usam. Então, assim, a brincadeira é como que, ao desumanizar certas práticas, ao colocar em xeque a relação entre o humano e o não humano, a gente vai produzindo exceções que diz respeito a outras relações que não são só essas. Não são relações morais, sexuais, de novo, são relações do mercado imobiliário, da ascensão da direita, da limpeza étnico-racial do centro. Aqui em Florianópolis acontece a mesma coisa. Eu moro aqui num lugar que é o corredor da sacanagem aqui, né? Eu moro no centro, aqui eu moro no leste da ilha, que é onde se misturam as pessoas. Então aqui tem as pessoas que moram no morro,
as pessoas que usam as substâncias, as pessoas mais pobres e o mundo LGBTQIA+. E esse aqui é um lugar de especulação imobiliária, e tem produção diz que é produção da delinquência, mas é uma produção de delinquência que está relacionada à produção da desumanização dessas pessoas. Né? Essa relação com alguma coisa que é feral e perigosa. Feral e perigosa que é preciso conter. E que junta a sexualidade feral com o uso de substâncias que vamos dizer que é feral, para ficar no feral, e que a gente precisa conter com essa limpeza urbana e tal. Então, eu acho que o espectro que roda isso é esse espectro de genealógico de produção dessas duas coisas, tanto o gênero, a sexualidade, quanto as substâncias como um negativo, como um outro, como que deve ser segurado. Enfim. Não, você falou isso, me lembrou um texto que eu escrevi há vários anos sobre pombos, e aí no qual eu encontrei esse artigo que saiu no New York Times, o artigo é de 66. E o diretor de Parques e Jardins de Nova York, depois ele virou, por 15 anos, ele saiu de diretor de Parques e Jardins para se tornar o diretor do Metropolitan Museum of Art. Sim. E aí ele queria limpar. A questão era essa, esse parque, que era o Parque Bryant, esse parque está imundo, as pessoas têm medo. Foi exatamente o que você está me falando. Olha só como é que é a mesma coisa. E sabe qual era o problema? Qual é o medo? Qual era a grande questão? Eram homossexuais, beberrões e vândalos. E pombo. É isso, e rato. Isso, é exatamente rato. Isso. Muito assim, olha que interessante. Olha que, isso que você está falando. Entre aspas, os homossexuais e os beberrões são minhas maiores dores de cabeça. E nosso vândalo mais perigoso é o pombo. É o pombo. Tem uma coisa aqui em Florianópolis que eu acho bem interessante, a contenção da natureza vem junto com a contenção dos homossexuais. Eu acho muito interessante isso que você disse, porque assim, o que acontece? Cada vez que tem os homossexuais é ótimo, né? Os homossexuais, que categoria é essa? Mas não adianta nada. Os homossexuais cis, por exemplo, fazem coisas em certos matos, assim, em certos lugares. E o que acontece? Sempre é uma organização do mato. Aqui em Florianópolis tem uma organização do mato, pensando nos pombos. Então, assim, a gente tinha aqui um parque chamado Parque da Luz, que ele foi produzido a partir das pessoas produziram o parque, elas não queriam deixar aquele espaço. Então, ele era desorganizado, ele era escuro e sujo. Agora ele é claro. Bom, eu passei por lá quando as valetas da Luz estavam sendo colocadas. Eu caí numa valeta já. Porque o que acontece? Eles fizeram uma ponte, você sai da ponte, agora reformaram, e eles colocaram muitas luzes no parque, de modo a conter a natureza extravagante, porque não pode ter natureza extravagante, e ao mesmo tempo conter a natureza extravagante dos homossexuais. Então, e aí, inclusive, tem uma coisa: existe uma luz especial para certos animais, para não acabar com eles não estão destruindo tudo, eles estão organizando a natureza. Eu vou aproveitar o ensejo para falar que você também falou da Sacha Bush. Eu sugiro que todo mundo leia. E a Sacha Bush pega um texto que as pessoas que eu conheço, pelo menos, conhecem, que é da Bennett. A ideia da Bennett que ele tem power. E a Sacha Bush trata os opioides a partir da ideia de tem power, né? Que a Natália usou isso no texto, a Bianca também usou, que é poder coisa. A Natália traduziu com coisa, poder, poder, coisa. Essa daí é o que a Sacha Bush diz, é uma coisa que eu acho que é fundamental. Que as drogas remontam um humano e o humano remonta as drogas, né? Então, estamos chamando de drogas as substâncias ilícitas, mas a ideia de que há uma relação multiespécie aqui de agenciamento recíproco. Essa ideia que as substâncias ilícitas, vou ler aqui, tá? As drogas dos seres humanos são compostos socioecológicos complexos que influenciam e são influenciados uns pelos outros e se relacionam uns com os outros de forma metabólica, capitalista, industrial.
E aí ela vai fazer uma divisão entre, de novo, nos opiáceos, nos opioides que você pegou. Essa ideia de que existe um tipo de capitalismo que faz essa relação corpo, drogas humanos, substâncias humanas, que é fordista, digamos assim, que é taylorista, que ela vai chamar, então que vem até a fabricação dos opioides, esses que a gente conhece, e depois os outros opioides, né? O que vem depois, que é esse novo capitalismo industrial que está em relação. E há uma diferença fundamental na produção tanto do sujeito, da relação, quanto da própria noção de opioide nessas transformações. Mas eu acho que o que é bacana é pensar que tanto que a agência das substâncias é efetiva e como a agência sempre se dá numa relação muito específica, né? Isso que a gente vai chamar de um evento específico. Também acho que é uma coisa importante sobre as substâncias. As substâncias sempre se dão em eventos específicos. E aí eu tô aqui pensando como as várias substâncias, há uma eventividade para uso também, né? Mas eu acho que ela não está falando de uso, eu acho que ela está pensando no lugar do capitalismo. Então, assim, digamos assim, há um certo capitalismo até os anos 60 dos opiáceos, é um novo capitalismo dos opioides. Ela faz essa relação muito bem. Um deslocamento do capitalismo corresponde a um deslocamento da nossa relação com as substâncias. E eu gosto muito dessa ideia de que existe a agência da substância não é negada, né? Então não é só o sujeito, a interação do sujeito com aquilo que a substância oferece. Parei. Não precisa parar, tava bom. Não, só porque eu acho que é um texto bacana para pensar fora da moralização das substâncias e fora desse esquema de esse jogo policial com as drogas, né? Quem que foi criminalizado? Acho que ela não trabalha com criminalização, ela não está muito preocupada com isso, com normalização, está preocupada com outro tipo de relação. E a outra autora muito importante que você trouxe foi a Valência, né? Do capitalismo gore, né? Capitalismo gore e a devastação de Tijuana, né? E a pergunta que eu queria fazer era justamente o que é o fim do mundo, por que o fim do mundo ele é diferente em CEPs diferentes, e como é que ele é, né? A Valência, ela vai dizer como é que é o fim do mundo na região de fronteira, ou nessa região de fronteira. Isso, eu estou com um pedaço aqui dessa Valência, que é 2010, e ela vai... E é a coisa a polícia versus wellness. Exato. E tudo convive em Tijuana. Tijuana é um lugar que você vai fazer a sua plástica, que você vai colocar, vai comprar fentanil, que você vai comprar cocaína, e que há uma distribuição entre o cartel de opioide e o sujeito que vende opioide. Para quem não saber, a Valência é a do capitalismo gore. Isso. Depois eu coloco na lista dos textos mencionados. Eu separei aqui, eu coloco aqui. Eu acho que uma coisa importante é lembrar que ela é uma pessoa trans também, que Tijuana é lugar de fazer cirurgia de readequação de gênero. Então, acho que isso não é uma coisa qualquer. E o que eu acho interessante é que ela faz uma relação sobre esses efeitos das substâncias. Os efeitos gore das próprias substâncias. Então, ela vai contar uma genealogia da violência. Que eu acho vamos pegar aqui fazer a ponte com a Tsing, né? O que é o fim do mundo, né? Eu acho que a Tsing não foi para Tijuana. Eu acho que Tijuana sim é um mundo mais drástico, se for nesses termos da Tsing. E o que ela vai contar é a história de uma distribuição do poder sobre a droga, de uma distribuição econômica da droga em relação ao gênero. Então, isso me interessa muito porque eu preciso fazer aqui a minha culpa, eu trabalho com Michel Foucault, né? Então não adianta eu ficar fingindo, vira e mexe, eu tô voltando para o Michel Foucault, e assim estou remetendo tudo ao Foucault, não vou fazer ali, não vou abandonar o pobre do Foucault, o meu viado de jaqueta perfeito. Então, assim, eu gosto. E aí, remetendo ao Foucault, tem um problema na própria leitura do Foucault sobre esse final da violência, de controle, porque o que ela está mostrando aqui é que
a violência perfaz o modo de vida das pessoas. O governo é pela violência. Então não é um governo é um governo que tem controle, é um governo panóptico, com certeza, mas é um governo sobretudo que age pela violência e que produz os meninos. Então assim, a relação entre exercer o poder a partir da comercialização das substâncias de um modo muito violento e produzir e aí é uma outra questão que eu acho que afeta todos nós, e produzir um tipo de masculinidade que é muito violenta, que é violenta tanto com as mulheres, mas quanto com as coisas do mundo. É uma masculinidade destruidora, porque é assim que as pessoas mais... E aí a gente coloca uma outra questão que eu acho foda pra caralho, que é sobre as pessoas que fazem, os meninos do tráfico que morrem, muito jovens, mas que exercem um poder gigante. As pessoas, os donos do tráfico do Rio de Janeiro morrem antes dos 30 anos, né, gente? Ou troca-se a força com menos de 30 anos. Mas o que interessa é como isso, por efeito do tráfico de drogas, ou por efeito do limite da substância também, porque as pessoas usam as substâncias também, existe um tipo de masculinidade sendo forjada, ou de relação de gênero sendo forjada, que acaba surtindo efeito como poder exercido, que é esse poder de execução, morte, isso que a gente chama de... Lembra que o Foucault começa com a cena do suplício, do Vigílio Bonito? É um retorno do suplício, né? Que para mostrar sua força, você, o menino pobre que foi cooptado pelo tráfico, você precisa exercer de uma maneira muito ousada, espetacularizada. Então, eu acho que o que me interessa nessa discussão aqui do Gore, além de outras coisas, é pensar como essa composição de forças num lugar como o México, ela é muito mais delicada e muito mais ambígua. Eu acho muito ambígua a ideia de que você fala que esse sujeito é um criminoso sanguinário, se ele a única fonte de renda que ele pode ter é o tráfico de drogas. A gente pensa que lugar o que ele vai fazer com isso? Então, diante da limpeza étnico-racial da TSIM, a gente tem esse lugar mesmo, que é um lugar onde as coisas estão, o caldeirão está fervendo, e que não é o cogumelo Matsutake bonzinho, né? Que são os opioides e a cocaína, que levantam outras questões para nós. O que nós fazemos com isso? Não, a gente já vai se relacionar ao Preciado, sim. A gente eu já estou terminando, tem só mais duas coisas para falar com a Tia. Mas o Preciado é uma coisa bem bacana. Deixa eu só... Ele falou do Preciado, que é uma coisa... Essa discussão sobre o capitalismo gordo de algum modo se relaciona com o regime farmaco... O Preciado é muito citado no texto. Só que a diferença para o Preciado é que nós estamos em Tijuana, né? Então, assim, é diferente você fazer eu acho que qualquer pessoa trans que não está na França e que não é professor universitário tem uma experiência um pouco diferente do Preciado, né? Tanto para conseguir os seus hormônios, quanto para usar qualquer tipo de substância. Porque é meio what-sing, né? Eu acho que o texto, eu acho o Preciado foda pra caralho, mas eu acho que o deslocamento que ela faz e aí em Tijuana, como que se dá a pirataria? O que é ser pirata em Tijuana? Ficou lindo assim, Juliana. Não, eu tenho mais só duas perguntas e aí tá liberado geral, todo mundo falar. Então, vão se preparando aí. Uma coisa você não precisa comentar agora, guarda, né, para ficar aí aqui. Eu acho muito interessante no modo como você o modo como você é muito claro o tempo inteiro que você não quer pensar no coitados dos drogados, né? E nem estão matando os pobres, mas você tá. E aí eu estou falando isso que eu lembrei que você falou do Foucault, né? A questão do prazer é muito importante para você. E aí eu vou me encaminhar para o final da minha conversa para a gente abrir. Que são duas perguntas meio pegadinhas. Pegadinha, pergunta brinks. Mas séria, mas brinks. Que é quando a substância entra no dispositivo sexual, o chemsex, a pesquisa da AIDS, o Never Raw, a PrEP, né? E outras que estão chegando agora,
que acontece, né, quando a gente cria esse grande, agenciamento, assim? Então, primeiro o que o chemsex ensina que a moral não deixaria ver, né. E junto com essa pergunta, eu queria juntar uma, porque eu acho muito bonito essa ideia de homem, mais molécula, mais HIV, mais PrEP, mais aplicativo, mais quarto, Uhum. mais clínica, mais desejo, medo, prazer, Ah, política pública enorme, né. uhum, E que, eh, você, isso é um neomaterialismo, né, como você diz, isso uhum, são as núpcias contranaturais, né. uhum, uhum, E aí isso é o regime farmacopornográfico do Preciado também, né. uhum, Aí a pergunta é: naquele quartinho de hotel, 4 dias uhum, acordados, na mefedrona, existe um eu ali? Porque pensando assim, se o eu é um deítico, é um uhum, eu, é um nós, é uma propriedade emergente, uhum. é um efeito, é um agenciamento coletivo de enunciação, existe que é? Qual é a propo se existe um eu como propriedade emergente, que é, assim? E aí, bom, você é linguista, você sabe muito melhor do que o que é um deítico do que eu. Então, vamos lá. Então, vamos para a primeira parte. Então, assim, de novo, eu vou aqui fazer remissão a uma tese que foi orientada pela Cida Capone, e orientada por mim, que é do João Marcelo Faxina. Eu sempre falo dela, por quê? E aí eu acho que o Augusto, que está aqui também, a gente já teve um lugar falando de HIV e de prazer e tal, que é um lugar delicado, que então, há uma... eu estou falando do João Faxina porque na tese dele, um antropólogo cujo nome eu esqueci agora, ele me perdoe, tá? Mas ele fez uma reflexão, porque o João Faxina trabalhou com pessoas que praticavam, usavam PrEP ou TARV e praticavam sexo, e o cara falou assim, olha, o professor, o cara é ótimo, falou assim, olha, tome cuidado, porque assim, há uma crise em São Paulo com relação, com essa da qual eu já falei. E quando a gente, eu e Pedro, fizemos um livro de entrevista com Natália também, mas eu e Pedro viajamos para São Paulo e fomos pela vida falaram para a gente que a grande questão agora é do chemsex. Esse discurso da crise, que não é o meu E discurso, eu já você preciso... diz que crise é coisa de inquisidor. Isso, eu tenho para o discurso da crise, é um discurso, é um discurso, né? A crise é um discurso securitário. O discurso da crise é o discurso da soberania. Então, segundo todas as leis, estamos em crise. Eu tenho muito medo do discurso de crise, que assim, quando você fala assim, olha, suspendam tudo que estamos em crise, tudo pode acontecer, não é verdade? Pode descer, bater um martelo na nossa cabeça que estamos em crise, pode prender todo mundo que estamos em crise. Então, eu tenho muito medo de crise. Porque, assim, por exemplo, para quem gosta de fazer, abusar sexualmente das coisas, todas as ISTs elas têm controle nacional. Então, se no meio da crise eles quiserem puxar quem teve IST, vai todo mundo rapidamente ser localizado. Então, o discurso da crise foge dessas desigualdades, a violência, tem um pouco de medo do discurso de crise, por causa dessa violência securitária que está nele. Mas o que interessa? Eu acho que no chemsex pode acontecer coisas acho que muitas coisas distintas estão em jogo. Eu falei com você também, eu também tenho falado sobre isso. Acho que tem uma diferença para alguém da minha geração. A minha geração não acessava drogas. Eu não sei como era com vocês, mas eu em Não Paraná existia heroína, pelo e menos na zona norte, que foi onde eu cresci, né. Eu sei hoje, por exemplo, que na época que eu cresci, sei lá, Cazuza estava vivo, né, uhum. eh, e essas pessoas havia pessoas que tinham acesso a certos tipos de droga, mas heroína não era um negócio que você comprava. Isso, assim, em Paraná, a gente não tinha acesso, mal a gente tinha acesso à maconha, a gente tinha acesso à bebida. Então, assim, a gente não tinha acesso nem à nossa vida sexual, né? Porque a nossa vida sexual era restrita, e muito menos a nossa transação
com outras substâncias, né? O que vai rolar? Esse acesso não foi dado. Então, acho que há muitas pessoas experimentando coisas, porque assim, já que você pode ser medicalizado, experimentar todos os psicofármacos que você fornece, eu acho que nada mais justo que você poder Disso hoje, disso isso, que você experimentar as outras coisas também. sociedade numa sociedade totalmente drogada, com drogas lícitas, e que essas drogas que favorecem o trabalho ininterrupto, a produção ininterrupta. Exatamente, eu acho que as drogas que tiram você do espectro de trabalho, ou até que fazem você trabalhar, depende do que faz, eu acho que eu acho que elas têm efeitos muito distintos em encontros muito específicos. Então, assim, eu acho que eu não vou ser leviano de contar uma história X ou Y, porque eu acho que existem as pessoas que têm relatado, vamos dizer assim, né? Relatado certas experiências e outras têm problematizado certas experiências. E eu acho que esses encontros, para ficar já juntar com a outra questão, eu acho que esses encontros têm alguma coisa que é disjuntivo, que eu acho que é o que me interessa. O que eu quero dizer com isso? Sobre o que acontece no quartinho de drogas durante, né? Então, eu acho que pode acontecer de novo. A distribuição dos efeitos, eu não sei se emerge Juliana, eu acho que é muito difícil. Assim, vamos pensar, se a gente fosse pegar um date com aqui agora e forçar no aqui e no agora. Eu dessa live. Se a gente fosse forçar o aqui agora, na materialidade, eu acho que acontecem muitas coisas. Eu acho que pode emergir muitas coisas, mas pode emergir alguém indo para o hospital. Então, eu acho que, mas eu acho que o que é importante é pensar. Eu realmente acho que é importante que a gente discuta que nesse circuito de culpabilização, de criminalização, os sujeitos que vão ser criminalizados são muito específicos, né? Porque não há a mesma atenção, isso eu estou dizendo óbvio, mas quando a gente define chemsex para um uso de substâncias ligadas a certas sexualidades, quer dizer que todo mundo que bebe, transa, fuma maconha ou fuma bala na balada heterossexual não é chemsex. Chemsex é só um tipo de sujeito, um tipo de prática. É isso que está em questão. Então, assim, eu acho que comprar essa ideia, então, assim, a chemsex é um problema de saúde pública, mas não é um problema de saúde pública chemsex, os homens heterossexuais que transam drogados com as mulheres. Isso não é um problema de saúde pública. O problema de saúde pública é voltado para os homossexuais. Eu acho que vamos separar as duas coisas. Primeiro, acho que tem coisas que podem parecer muito interessantes ou desinteressantes no uso das substâncias. Também acho que acho que tem uma coisa meio mítica com substância, que eu acho meio cafona. Que eu acho que todo em Aristóteles o tempo inteiro quando fala substância. E eu acho que para mim substância é meio fármaco, saca mesmo nessa ordem assim, é aquilo que cura e mata ao mesmo. Eu acho que acho que eu tô lá platônico com o Derrida lendo Platão. Então eu acho que tem uma certa desmistificação em todos os sentidos, tanto para ela não é criminosa, tampouco ela é salvadora. Eu acho que eu falei isso com você também. Eu acho que a gente também tem essa coisa assim, os povos originários que mascam coca. Então, tudo bem, é só uma prática, é um uso. Então, acho que colocar isso, não moralizar nem heroicizar e nem demonizar é importante, que heroicizar é um saco, fica meio parece adolescente. Romantizar, inclusive. Romantizar isso, a gente está no século XIX, isso. Então, no século XIX fica meio esquisito. E eu acho que os efeitos do quartinho são variados, assim. Eu acho que 4 dias eu não sugiro para ninguém. Eu acho que não vai surgir. Acho que dificilmente vai surgir sei lá, alguma coisa que seja um sujeito. O SAMU, né? Isso, eu acho que vai surgir o SAMU. Mas eu acho que essa discussão sobre os opioides, a Natália também estava na banca da Letícia, que apareceu. A Letícia falou uma coisa muito boa na tese dela, a Letícia Camargos, para quem interessar, depois eu coloco a tese dela aqui. Acho que não está disponível ainda, que as mesmas pessoas que são contrárias à vacina são as pessoas que estão usando semaglutida. Treta, né, gente?
Então, assim, eu acho que a gente está nesses lugares ambíguos que a gente precisa dar uma olhada, assim, a gente não precisa, e assim, a gente está muito, a gente tá há muitos anos, a gente está 100 anos na crise dos entorpecentes. Porra! Sociedade em que todo mundo está medicado. Isso, é um contrassenso. Então, enfim, acho que era isso, gente. Eu acho que mas assim, eu queria dizer a última coisa. A história dos opioides é linda. Eu falei para Juliana, as genealogias, a história, no campo da história, tem muita coisa para meter ficha ainda. Muita coisa. No Brasil, muita coisa não escrita. Que não seja criminologia ou direito. Eu acho que tem essa, por exemplo, falei com Juliana, a ideia de que a cocaína aparece numa Serra Pelada, saca? Gente, assim, na destruição da Amazônia, junto com a destruição do trabalho, exploração do trabalho, exploração sexual, e aí aparece, o tráfico é meio filho disso, para os ricos, né, que começaram a usar cocaína nos anos 70, 80. Lá na Rede Globo, tem a Rede Globo ainda misturada com a história, é maravilhoso. Sim, e bom, eu queria só para encerrar, e aí quando você terminar de responder, quem quiser falar pode levantar a mão, abrir o microfone e falar. Eu gostei que quando você me escreveu o que você queria falar, você disse: eu estou num momento genealógico muito bonito. Eu adorei essa coisa do muito bonito. E aí, que é não, você falou uma vibe bonita. Adorei esse termo, é uma vibe bonita. Que é uma vibe que aqui em casa, toda hora eu levanto da cama com o iPad na mão, gritando: Pedro do céu! Não aguento, não tenho tiro, preciso trabalhar. E eu queria saber como que essa vibe bonita está te ajudando a viver melhor, sendo um usuário ou não de alguma coisa, todo mundo hoje em dia, no fim do mundo. Sempre. Eu não sei, eu acho que eu faço. Eu acho que eu faço. Eu acho que tudo que eu. Todas as coisas que eu toco para estudar dizem respeito a um jeito de deixar a existir. Eu acho que a minha vida é compartilhada por muitas pessoas. Quer dizer que eu acho que eu sou uma pessoa muito comum. E você pensa, isso. Vocês devem conhecer a Denise Berlucci Santana. A Denise Berlucci Santana é uma historiadora da PUC, e ela disse uma coisa que eu sempre lembro. Talvez essa experiência que está contando aqui parece muito individual, de respeito a muitas pessoas. Então, talvez valha a pena contar essa história pequena aqui, porque vai, não é calha que muita. Eu também acho, eu sinto que eu compartilho uma história com muitas pessoas que cruzam em alguns aspectos comigo. Então, assim, tudo que eu vou pesquisar diz respeito a um esforço de colocar em xeque aquilo que me deram. Então, assim, colocaram que me deram que AIDS era uma coisa, que sexo era uma coisa, que ser viado era uma coisa, ou que discurso era uma coisa, ou que linguística era uma coisa. E eu tô sempre me indicando, eu acho que é coisa, mas eu acho que isso é coisa eu acho que é coisa astrológica, tá? Que o meu mapa astral diz respeito a ficar. Eu vou fazer o seu verdadeiro mapa astral helenístico. Vamos começar daqui de o meu mapa astral é muito tenso. Eu acho que eu tô sempre tensionando isso, assim, por isso que mas eu acho que também vendo de querer, eu acho que eu sou, eu acho que no limite é porque eu estou treinado no cara no Foucault. Eu fui treinado para discutir com essa ideia de regime de verdade. Então, acho meio cafona falar isso, mas eu acho que é isso sim. Eu acho que não sei se me faz ver melhor, não, Juliana. Talvez me faça ver pior, porque aí eu fico mais ousado, e aí meto em frias, enfim. Mas eu acho que faz isso, faz você. Sei lá, eu acho que a gente fica menos acreditando naquilo que são essas palavras grandes. Essas palavras grandes horríveis, né? Tipo, todas elas, assim, junto com todos que a gente falou, colonial, dádiva, sabe essas palavras grandes, assim. A dádiva, ela pega do moço, né? Eu sei disso. Não, e aí ela leva... Bom, enfim. Eu queria continuar conversando com você muito tomara que ninguém tenha pergunta para fazer, mas eu quero que tenha. Quem gostaria de... Tá aberto. Quem quer falar? Fazer pergunta. Tá ligando aqui. Por que tá ligando? Eu não sei ver as coisas. Não, tô ligando para mim aqui, acho que querem fazer uma pergunta. Mentira. Não, eu tô só ligando mesmo aqui. Deve ser cobrança.
Tá, então, gente, agora é hora, das perguntas. Posso Eu tenho começar? uma. Vai. Pode começar, eu vou depois. Desculpa. Primeiro agradecer, né, professora Atílio, Juliana, Stephanie, a oportunidade, né, de ouvir, de ser mais dinâmico também, sempre tem uma diferença. Eu queria ouvir, assim, acho que tem uma condição da pressão para além de todo esse acontecimento voltado diretamente para essas populações necessariamente homossexuais, LGBTQI, queers, principalmente na droga, mas eu queria escutar do professor, uma coisa que faz tempo que eu estou querendo perguntar, o que, que ele pensa dessa chegada num sujeito contemporâneo que a gente está escutando tanto sobre esse identitarismo, né? Sobre essa necessidade de uma afirmação que parece vir de um lugar justamente de onde nos questionam, né? E que necessariamente cabe em certas caixas e responde a muitas dessas perguntas, né? Eu queria, enfim, saber se isso faz sentido e o que você teria a dizer sobre isso, assim, nesse link. Não só, né, dessa coisa do sexo com as drogas, né, mas nessa construção específica, né, assim, dessa sexualidade. Peraí, você quer saber o que eu acho sobre identitarismo? Oi, Bueno. Sobre identitarismo, é essa a questão? O Como que 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 a eu, gente chega, se você acha que isso, tudo que você está trazendo para a gente, não é o que ajuda a acarretar nessa contemporaneidade que a gente está chegando, né? Assim, nessa pressão de que o objeto é sempre desse lugar, assim, né? E aí, enfim, o objeto se mostra talvez um pouco mais cabível nessas questões. Eu não sei se faz sentido, né? Mas, enfim. eu não entendi, mas vamos tentar pegar o identitarismo. Eu acho identitarismo uma palavra bem ruim. Eu acho que eu primeiro preciso dizer uma coisa. Eu não acho que eu não concordo com todos os discursos, de todas as práticas, de todos os grupos. Não é disso que se trata. Eu não estou asseverando que é tudo perfeito, certo, correto, nem todas. Não estou dizendo que está tudo ok. Mas que a gente não precisa questionar. Mas assim, identitarismo é um conceito produzido para colocar em xeque todas as lutas de minorias e de pessoa vulnerável, subalternizada, né? Então, o jeito que você criou para dizer, ó, isso aqui é que da esquerda e da direita, para dizer que, olha, isso aqui não vale a pena na esquerda, vocês estão atrapalhando a luta fundamental, que é a da Marina Chauí, né, Juliana? Que é a luta contra o capitalismo, e se a gente precisa colocar o labor e o trabalho em primeiro lugar, porque o resto não está dando certo. Eu acho que isso é um tiro no pé. Da luta de classe. Isso, é um jeito de. Tem um texto do Eduardo Viveiro de Castro, que chama Identidade Nacional, alguma coisa assim, que é muito bom, que ele faz uma diferença entre aqueles. Bom, identitarismo é um conceito produzido Pela pela direita. galera do mesmo, pela Uhum. maioria, né? O que se chama de maioria, assim, em termos deleuzianos, digamos assim. E que, na verdade, tem uma diferença fundamental que é assim: o que essas pessoas estão dizendo, quando elas estão chamando as outras de identitárias, é dizendo assim. Ele diz: a fórmula é nós contra eles. Quer dizer, vocês não são como nós e deviam ser. Uhum. E esse é o seu crime. E do outro lado, essas pessoas que ganham a pecha de identitaristas, né? O que elas estão dizendo, na verdade, é: nós não somos como vocês e queremos ficar em paz, Uhum. viver só. Mas é uma coisa tão simples, mas assim, é isso, no final das contas. Vocês têm que Aí, mas, a gente e a gente não quer ser como vocês. Ou a gente não pode ser como vocês. mas aí eu acho que eu estou pensando na fala lá do colóquio que a gente assistiu do professor, cujo nome eu esqueci, sobre identitarismo. Eu não vou poder eu não vou discutir sobre isso, mas eu acho que eu não pensaria nos mesmos termos que ele. Eu acho que a questão, sim, eu acho que com certeza essa ideia de forjou o identitarismo eu concordo plenamente, mas eu acho que eu pensaria em outros termos que não dá para não cabe aqui falar e eu nem vou conseguir elaborar. Mas aí a outra parte da sua pergunta era para que serve isso nessas coisas, né? Que eu acho que
Então, tem uma coisa que vamos pensar que identidade estratégica, subjetividade estratégica. Eu gosto muito de me entender como um homossexual cis na hora de reivindicar direito. Sabe, eu acho que serve para isso. E às vezes às vezes quando não estou tão cis assim, eu também gosto de me identificar não tão cis assim para reivindicar outros direitos. Eu acho que tem isso. Falar do Foucault de novo, Foucault tem o destino que você é muito chato seu mesmo. Eu acho que dá para se produzir em subjetividades diferentes. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que essa coisa de trans é um horror. Eu acho perigoso pra caralho que a gente caia nisso depois de tanta luta, luta a palavra, né? Mas assim, tanto acúmulo que a gente tem, né? A gente fez tantas coisas para não, né? Para poder dizer, para a gente poder dizer assim, eu sou um professor viado, demorou tanto tempo, vamos jogar tudo isso fora, porque, enfim. Então, mas eu acho que estrategicamente dá para ser usado, porque eu acho que tem uma diferença. Para ficar na discussão, há uma distribuição diferente de drogas, por exemplo. Chemsex é uma coisa de viado branco, em geral, de viado branco classe média. Porque assim, as drogas que se distribuem na Zona Leste não são as drogas do centro, por exemplo, em São Paulo. Então, assim, que tipo de droga que você usa? Porque quem usa crack não é chemsex, quem usa mefedrona que é chemsex. Então, eu acho que trabalhar com subjetividade, recortes subjetivos é importante para né, digamos assim, o que a saúde gosta de pensar em vulnerabilidades diferentes, né? Recortes de vulnerabilidade. Eu acho que a nossa função é não tratar a vulnerabilidade médica, do jeito médico, mas eu acho que é pensar nessas interseções. Era isso, Bueno? Era isso, e também uma ideia de se o quanto essa questão da droga, que aí é o acesso, que é geralmente ao grupo branco, que tem também forja, né, essas construções que são, como você falou, elas vão conduzindo, né, assim, mas de alguma forma vão fazendo essas separações, né? E isso pode produzir essa possibilidade, né? Assim, mas obrigada. Mas a cena de prazer sexo gay cis, ela é bem racista, bem cheia de classe, ela é bem perigosa, assim, tanto que assim, a produção do gay como o homem gay branco, se você vai no Twitter, o homem gay branco é um inimigo geral, né? Porque onde tá, assim, porque ele é só um privilégio, então ele pega a melhor droga, ele fetichiza o corpo da pessoa preta, ele compra da pessoa preta a droga, separa a droga, o preto vai preso, não participa da suruba, enquanto ele está só. Essas relações. Com vegetarismo também, né? Vegetarismo total. Na minha idade, eu não estou mais no mercado sexual, né? Já fui. Porque o mercado sexual vai até uma certa idade, um certo corpo, enfim. Tá, tudo Eu bem? não levantei a mão. Não, vai. Eu ia falar. Posso? Tá. Atília, eu entendi que tem, tipo, uma oposição que você quer fazer entre o Matsutake e o opioide, mas eu queria te ouvir um pouco sobre a questão da alucinação do alucinógeno, especialmente os derivados de fungos, e como essa alucinação entra nessa cosmo-ontopolítica do uso de substâncias. E, por exemplo, aí, tipo, o uso de substâncias derivadas de fungos foi muito apropriado pela extrema-direita, vide algumas políticas do Trump atuais, de permitir mais pesquisas, de relaxar a liberação do uso, enfim. Como é que isso tudo se encaixa em tudo isso que você falou? É minha curiosidade. Então, Stephanie, vamos por partes. A primeira coisa é que eu não tenho capacidade A Stephanie não falou a verdade que vai sair no livro dela agora, que está na dissertação dela. Que ela fez uma dissertação sobre zumbi, aí ela ficou tomando o fungo zumbi. Então, eu não tenho, o que eu acho, eu não tenho como responder essa pergunta porque eu não conheço cogumelos, mas eu tenho coisas para conversar. A primeira coisa que eu acho assim, que eu acho esquisito que não, os alucinógenos, isso me chama muita atenção. Por que os alucinógenos não estejam lá? Porque é feio, porque a pessoa universitária não toca no alucinógeno. Eu sei, mas por que
questão, como eu disse no começo, porque ela escolheu esse? Aí uma outra coisa que eu também, que eu comentei aqui em casa sobre cogumelo, é sobre, você é do Paraná, né? Você é do Paraná. E aí, a coisa que tinha no Paraná muito, e a Juliana também conhece o Buraco do Padre, o Capão da Onça. Tinha muito pegar cogumelo no Capão da Onça, no Buraco do Padre, para fazer chá de cogumelo. Tinha essa lenda. Mas olha que legal, a lenda era um recorte de pessoas. Estou pensando assim, nos todos os cogumelos, nos cogumelos alucinógenos, que eram uma certa camada, de novo, um recorte populacional muito específico. Né? Porque era assim, nos anos 90, nos anos 2000, eu estava em Ponta Grossa, era um certo recorte, ou uma lenda, porque eu, de fato, nunca vi ninguém tomando chá de cogu, como se falava, mas era o mesmo recorte da pessoa que tomava vinho tinto e ouvia Raul Seixas. Saca assim? Era um certo recorte de uma população mais pobre, mais fora da escola. Saca assim? Eu falei para a Juliana ontem, eu sou da quebrada, então eu vim num lugar super quebrado, enfim, que é o chama subúrbio, é a parte pobre de Ponta Grossa mesmo, a pobre tem o tráfico perto e tal. E, assim, e era muito comum esse recorte sobre alucinógenos para certas pessoas, saca assim? Porque os ricos estavam fumando maconha. Quem fazia chá de cogumelo era gente muito pobre. Ia no Capão da Onça, em tese, pegava o cogumelo e fazia seu chazinho. Então, a minha contribuição é só essa autoetnográfica, para pensar os muitos cogumelos que existem, porque evidentemente não tenho conhecimento sobre os cogumelos e sobre as políticas de liberação. Nem sabia que o tempo estava liberando cogumelo, adorei. Mas eu acho que o dado sobre a Tsing, ela não pensou nesses cogumelos, né? De todos os cogumelos do mundo, ela escolheu o mais bonzinho. E ela chama de muito feral ainda, que ela acha que Obrigada. Gente, quem mais? Pode sair falando. Abrir o microfone. Eduardo, você não quer falar? Você mesmo? Não? Então eu vou falar. Queria saber se é possível, em alguma instância, definirmos um limite de uma interação. Estou na biblioteca, estou na biblioteca. Que chique. Definirmos um limite de uma interação segura com substâncias e, se sim, se seremos ou somos nós aqueles que definirão quais espécies nos importamos em ser companheiros ou não. Vou responder a primeira pergunta, eu acho que a segunda a Juliana responde melhor que eu. Olha que interessante, isso que você está perguntando tem a pergunta do Freud. Qual que é o limite seguro para usar cocaína? Qual que é o limite médico da alucinação? Então, que posso dizer eu sobre limite seguro. Limite seguro para quê? Né? Limite seguro para dirigir ou para alucinar? Porque se você for para alucinar, não tem limite seguro. Se você tiver com o coração. Tipo assim, assim, digamos assim, vamos pensar funcionalmente. Para que fins, que substância, qual o limite? Porque assim, você também. Qual o seu limite para tomar diazepam? Qual o seu limite para tomar Ritalina? Né? Vivance, qual que é o seu limite? E que efeito que tem? Então, assim, a brincadeira os limites também estão nas interações específicas. Eu acho que não é um. Mas aí tem uma outra coisa. Existe claramente o limite médico de segurança, né? Mas o limite médico de segurança existe para tudo. Então, assim, existe o limite do uso e da norma. Nenhum médico vai mandar você tomar 10 diazepams, nem vai mandar você tomar, sei lá, mas isso não quer dizer que seu corpo não funcione, ou que não cria outro efeito. O limite para a segurança é uma coisa, a segurança é um discurso ou uma prática. Então, essas coisas estão em jogo. Eu acho que é a nossa função colocar isso em jogo, né? Mas, repetindo, o que é um limite para um uso recreativo e o limite para um uso médico, né? Quando você mistura, sei lá, o seu remédio com bebida, qual que é o limite? Quem faz o limite? Você garante o limite? Eu não garanto. Eu não vou dizer para você o limite é esse, porque ninguém garante, né? Porque aí tem a interação com o seu próprio corpo, enfim, com as coisas que você tem e tal. Aí a outra questão, a Juliana acho que responde melhor que eu. Não, essa questão se seremos nós. Olha, eu não sei quem. Falou idêntico de novo. Eu não sei quem é nós, nesse caso. Né? O famoso nós quem, cara pálida. Embora eu não te conheça, é só porque eu gosto muito da expressão nós quem. E eu gosto muito do espanhol nosotros.
É, nós outros, né? Nós outros. Nós outros é muito bom, né? Nós outros é muito bom. E a gente perdeu no nós, a gente perdeu o nós exclusivo e o nós inclusivo, né? Você nunca sabe o que eu tô falando. Bom, se somos nós os humanos, ou somos nós que estamos aqui, bom, pensar que somos nós os humanos, nenhuma relação com espécie companheira se deu ou, em princípio, pode acontecer, mas não com espécie companheira, não com espécie companheira. Né? Para ser espécie companheira, você tem que ter um encontro. Espécie companheira é uma questão de encontro. Né? É o lobo, que até hoje ninguém sabe se foi o lobo que chegou, se eram os humanos que roubavam o lobinho que achava bonitinho, sabe? É a agricultura, que o gato vem comer o rato e aí você começa a achar o gato legal, ficar ali. É a fruta que fermenta e, né, passarinho vai lá e gosta de fruta fermentada que ele fica doidão. Porque isso é uma parte que eu adoro a respeito do uso de substâncias, é que animais fazem uso de substância. Né? Uhum. Então eu acho que é sempre. E a fruta, ela também tem uma agência aí, né? Porque a fruta ela é atraente para o passarinho, ela é bonita, a flor é bonita, tudo isso, né? A gente esquece que tudo está se oferecendo, que as coisas estão se oferecendo. Exatamente. A gente acha que só existe uma maneira de se oferecer para o outro, se oferecer, a outra faz assim, né? De se oferecer. Mas né, as coisas que eu estou dizendo são vivas, não vivas, de todo tipo. Então, eu não sei quem é que vai decidir com quem a gente faz espécie companheira. Quer dizer, eu não sei assim, eu sei que uma coisa que eu responderia que não é um indivíduo, né? Não é a espécie humana em geral, não é um indivíduo, porque aí você não tem uma relação de espécie companheira, você tem nada. Ou tem, né? Mas aí não é mais nesse fenômeno, você está falando de uma questão bem menor, né? É uma história que não tem outras histórias como aquela. O que eu acho é que, assim, e o que é mais, eu acho que é mais afim ao que o Atílio falou até agora, é assim, quem serão aqueles que vão proibir com quais espécies a gente pode, de quais espécies a gente pode ser companheiro? Porque a gente não pode ser companheiro de um monte de, não só de, a gente está falando de substância, mas a gente não pode ser companheiro de pombo, por causa de doença. A gente não pode ser companheiro de um monte de coisa. Né? Então, eu acho que a questão está sempre muito mais do que não se pode, quem não pode acessar, né? Porque se tem um grupo, uma minoria que pode acessar tal coisa, é porque, né, tem toda uma turma que não pode. Né? É sempre assim, sempre que você define uma categoria, ela funciona de mão dupla, né? É o que não pode. Então, eu acho que quem a gente, né? E como a gente pode. E aí também não sou eu que vou responder. Como ter alguma agência ou produzir agenciamentos para que isso não fique simplesmente na mão de um governo de ocasião que vai montar uma. Como é que diz? Política pública de saúde para ser o bel prazer, que depois você desmontar, já voltar, e não sei o que e tal. Esse tipo de coisa existe, assim. Bom, eu tinha muito mais. Dá para ir longe, mas eu acho que a pergunta é mais assim: quem é, né, que vai proibir? Porque não só os seres humanos, como. Eu aprendi com os indígenas nunca dizer todas. Não sei, todas as espécies. Vai que tem uma que não, né? A gente nunca sabe. Mas, assim como os seres humanos, a maioria das espécies é experimental. Gosta de experimentar coisa, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Todas as substâncias. Às vezes, né? Às vezes funciona.
Um dia alguém como é que um dia alguém entendeu? Existe por exemplo, não estou fazendo nenhum tipo de comparação e dizendo que de cosmologia e tudo mais, né, mas tem lá o mito Runicuim de como surgiu a ayahuasca. Mesmo no mito, alguém teve que provar de juntar 2 plantas, porque não é uma só ayahuasca, né, é a como é que é o nome? É a não ser putz, é um cipó e a outra, né, são 2. Como é que se chegou nisso? Tudo bem, pode ter aprendido com o bicho. E quem sou eu para dizer que não aprendeu, entendeu? Uma mulher que virava peixe, tudo bem. Mas também existe a possibilidade de que ou para ficar na nossa cosmologia. Gente, vocês conhecem maniçoba, que é uma comida aqui, né, no Pará. Tem que cozinhar a folha da mandioca brava 7 dias. E quem cozinhou 3? Teve alguém que cozinhou 1, 2, 3, né. Então, assim, a gente é muito experimental. E os bichos também são experimentais, né. Inconsequentes, como nós. Ah, sim, isso mesmo que eu queria saber, obrigada. Ia falar da maniçoba agora, pois é. Eh, quem mais gostaria de perguntar? A gente já encheu muito o saco do Atílio? Não, ainda não. Então Vamos, né? Vamos, já tá, vamos, né? Vamos terminando já, né? Porque eu tô morrendo já, gente. Tô morrendo aqui já. tá, Coração. encheu o saco do Atílio, é um homem que dá medo. Eu não tenho substância nenhuma ali, tô aqui, raw, tô limpo, seco, eu mesmo. Pelo! Foi um tempo aqui, todo mundo chá, tomei café, sol, foi o máximo que eu consegui. Então, muito obrigada. Depois eu quero combinar com vocês, conversar milhões e milhões de outras coisas e, de repente, a gente combina até uma outra live porque faltou conversar muita coisa e queria também que a Natália tivesse participado, enfim, mas vai participar, vai chegar lá, né, tem que ter paciência. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo. E logo já vai estar no YouTube as outras pessoas que não podem aparecer terça-feira de noite porque dormem ou trabalham, vão poder assistir. E é isso. Um beijo grande. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, Juliana, por me chamar, tá bom? Prazer conhecer todo mundo. E agradeço. Pior que tem uma pessoa querendo entrar agora, você acredita? Não, É minha mãe. É minha mãe que veio aqui dizer não, Atílio. Não foi isso que eu criei, Atílio. Desminta já. Boa noite, gente. Um beijo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, foi um prazer.